Sempre tive um respeito profundo por cemitérios. Não aquele respeito exagerado, nascido do medo, mas um tipo de reverência silenciosa por tudo o que aquele lugar representa. Trabalho como vigia noturno de um cemitério pequeno, no interior. Poucos túmulos, árvores velhas que dobram o tronco com o vento e um portão de ferro que range mesmo quando está fechado. As noites são longas, silenciosas, e há uma tranquilidade esquisita em caminhar entre lápides quando se aprende a não esperar nada delas. Porém, uma coisa sempre me incomodou. Desde os primeiros dias de trabalho, moradores das casas em volta falavam sobre um homem que aparecia durante as madrugadas mais chuvosas. Diziam que ele cavava devagar, focado, sempre no mesmo túmulo, o terceiro da fileira do fundo, encostado no muro coberto de era. Eu achava graça no começo. Gente do interior tem mania de aumentar histórias, e o cemitério é sempre pano de fundo fácil para esse tipo de boato. Mas bastaram algumas semanas para eu começar a notar que os comentários tinham um padrão. Sempre chuva, sempre o mesmo lugar, sempre um homem cavando e murmurando baixo. Nunca ninguém teve coragem de se aproximar de fato. Preferiam espiar pelas frestas das janelas ou esperar o dia seguinte para verificar o solo remexido. Na primeira noite de tempestade que enfrentei sozinho, tentei ignorar a conversa fiada. Fiquei dentro da guarita, ouvindo a água bater no telhado de zinco, o vento empurrando as folhas secas contra a parede e fingindo que não escutava o som ritmado de terra sendo revirada. O problema é que eu escutava sim, e era ritmado demais para ser natural. Não era o barulho da chuva batendo em folhas molhadas, era como uma pá entrando na terra encharcada e depois virando para o lado. E tinha pausas, como se alguém estivesse cansando e respirando entre um movimento e outro. Aquilo me gelou por dentro. Não saí para conferir. Me forcei a dormir sentado na cadeira de plástico até o dia amanhecer. Quando o sol saiu e fui ver por curiosidade, a terra em frente ao túmulo do fundo estava remexida, claramente. Foi aí que comecei a prestar atenção mais a sério. Conversei com o antigo funcionário do cemitério que se aposentou anos antes. Ele ficou meio desconfortável quando mencionei o tal túmulo. Disse que ninguém mexe ali desde um deslizamento que aconteceu há uns 10 anos, durante um enterro. Não entrou em detalhes. Só falou que, desde então, sempre que chove, as pessoas juram ver alguém trabalhando fora de hora. Com o tempo, a história virou lenda. Ninguém ligava muito, até que alguns moradores começaram a se organizar. Queriam provar que era alguém de verdade. Talvez um vândalo, talvez um maluco. Me chamaram para ajudar numa noite de sexta-feira, com previsão de chuva forte. Aliás, se você está acompanhando essa história e curte esse tipo de relato mais tenso, com um pé firme na realidade, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias pesadas como essa. Na noite marcada, éramos 5, 2 moradores antigos, eu e mais 2 jovens que estudavam fora e só voltavam para a cidade em época de feriado. Chovia forte. Levamos lanternas, capas de chuva e celulares com bateria cheia. Entramos pelo portão dos fundos para não chamar atenção. Em silêncio, nos posicionamos atrás de um mausoléu pequeno que dava visão direta para o túmulo do fundo. E ali estava ele, um homem de costas, magro, vestindo roupas escuras e uma capa antiga que mal o protegia da chuva. Os movimentos eram lentos, cansados, como se estivesse trabalhando ali havia horas. Cavava sem pressa. Cada enfiada da pá na terra soava como uma batida seca no peito. A gente ficou em silêncio por uns 5 minutos, só observando. A postura dele não era de quem fazia algo escondido. Era metódico, respeitoso até, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Ninguém quis interromper logo de cara. Parecia errado. Só que, depois de um tempo, a curiosidade venceu o medo. Um dos moradores, o mais velho, gritou. Perguntou quem era ele, o que fazia ali, e exigiu que parasse com aquilo. O homem parou. Ficou imóvel por alguns segundos. E então se virou, mas não o suficiente para mostrar o rosto.
Apenas o suficiente para que víssemos que ele nos ouvira. Largou a pá na beira da cova e se afastou, sumindo devagar entre os túmulos, sem correr. Quando nos aproximamos do local, encontramos a terra mexida e uma pá antiga com o cabo rachado cravada na lama. No dia seguinte, decidimos buscar registros antigos. Um funcionário da prefeitura, conhecido de um dos moradores, nos deixou acessar alguns papéis arquivados no setor de sepultamentos. Foi assim que soubemos do acidente. Há exatos 10 anos, um coveiro morreu soterrado durante um deslizamento, enquanto ajudava a enterrar um caixão no mesmo túmulo. A terra cedeu de repente, e ele foi engolido por um barranco de lama, junto com o corpo que deveria enterrar. O resgate foi demorado, confuso, e por muito tempo não se soube ao certo onde ele tinha sido soterrado, mas a lápide onde sempre o viam cavar era justamente onde as buscas haviam cessado. Desde aquela noite, ninguém mais quis confrontar ou investigar. O túmulo segue lá. Às vezes a terra aparece remexida, principalmente quando chove forte. Ninguém fala sobre isso em voz alta, mas todo mundo sabe. Eu continuo meu trabalho no cemitério, mas nunca mais fiquei fora da guarita quando a chuva começa. Porque mesmo não acreditando em nada sobrenatural, também não consigo explicar. E prefiro não tentar. Alguns meses se passaram desde aquela noite. A cidade seguiu seu ritmo lento como sempre. O assunto esfriou, como tudo que envolve mistério demais. Os moradores voltaram a varrer a calçada no fim da tarde. Os vizinhos voltaram a comentar sobre o preço das frutas na feira, e o túmulo do fundo se tornou apenas mais um pedaço de terra esquecido. Ou, pelo menos, é o que dizem em voz alta. Porque na prática, ninguém mais anda por aquele lado do cemitério, nem mesmo durante o dia. A grama cresceu em volta da sepultura, as flores secaram, e até os garis da prefeitura evitam passar o rastelo por lá. Não foi combinado, simplesmente aconteceu. O silêncio formou uma cerca em volta daquele espaço. Eu continuei prestando atenção nas noites de chuva. Sempre que a previsão marcava tempestade, eu me armava de café forte, pilhas novas na lanterna e um travesseiro extra na guarita. A verdade é que, desde que vimos aquele homem cavando, algo mudou na minha forma de observar o cemitério. Não é medo. É como se existisse um tipo de presença, mas não no sentido espiritual. É a sensação de que aquele trabalho, o de abrir e fechar túmulos, tem um peso que ninguém fora desse ambiente consegue entender. Não é só uma questão de cavar. É como se houvesse um compromisso sendo cumprido, mesmo depois de tudo. Certa noite, por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho diferente. Não era chuva, era madeira rangendo. Achei que fosse o portão, ou talvez alguma árvore balançando. Mas quando saí da guarita com a lanterna, percebi que vinha da direção do muro do fundo. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho, e fiquei escondido atrás de uma lápide maior. Do outro lado estava o túmulo, e ele, de novo, o mesmo homem, a mesma capa escura ensopada. Só que dessa vez ele não cavava. Estava agachado com as mãos apoiadas no chão, olhando fixamente para a terra molhada, como quem espera alguma coisa emergir dali. Eu prendi a respiração, me escondi um pouco mais e fiquei ali observando por uns bons minutos. Nada aconteceu. Ele ficou imóvel, sob a chuva que descia em cortinas espessas, até que se levantou devagar e caminhou em direção ao muro, sumindo entre os túmulos. No dia seguinte, pela manhã, fui até o local. A terra estava revirada, mas não como antes. Dessa vez não parecia um buraco sendo cavado. Era mais como se algo tivesse sido tapado. Uma espécie de montinho irregular, como quando se tenta esconder algo rapidamente. Havia marcas de mãos na terra, como se alguém tivesse pressionado com força para cobrir. Do lado da lápide, uma pá quebrada. Não era a mesma que vimos da outra vez. Essa era mais recente, com o cabo ainda úmido, e tinha marcas de barro fresco. Decidi ir até a administração do cemitério. Procurei pelo antigo encarregado, um sujeito que trabalhou por mais de 30 anos ali antes de se aposentar. Contei o que tinha visto, com todos os detalhes.
Ele ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ficou um tempo calado, mexendo no bolso da camisa até tirar uma foto amarelada. Era de um grupo de coveiros, todos sorrindo ao lado de uma cova recém-fechada. Me apontou um deles, o homem da capa, claramente mais jovem. Confirmou que aquele era o coveiro morto no acidente. E então disse algo que me deixou ainda mais inquieto. Ele não gostava de deixar serviço pela metade. Nunca. Era o tipo de homem que, se precisasse voltar no dia seguinte para arrumar uma pá torta, ele voltava, mesmo debaixo de chuva. A partir desse momento, passei a ver tudo de forma diferente, não como uma assombração ou algum tipo de castigo do além, mas como uma rotina que, por algum motivo, nunca foi interrompida de verdade. Como se, naquela noite do deslizamento, ele tivesse sido engolido pela terra enquanto ainda estava cumprindo um dever. E agora, toda vez que chove, é como se uma parte dele emergisse, não para assustar ninguém, mas para terminar aquilo que começou. Não contei mais nada para ninguém. Não tentei gravar, nem filmar, nem provar. Só observei. Toda noite de tempestade, deixo a guarita com a luz apagada. Não saio mais, mas também não durmo. Escuto. Às vezes o som da pá, outras apenas o barulho da chuva. E quando o dia amanhece, caminho até o fundo, devagar, e olho o túmulo. Tem sempre um sinal, um traço leve na terra, uma marca de sapato, um cabo de madeira deixado de lado. Nunca nada fora do lugar, apenas cuidado. Na noite do aniversário de 10 anos da tragédia, a previsão era de temporal. Raios cruzavam o céu com uma frequência que parecia até ensaiada. Relâmpagos abriam clarões repentinos no meio da escuridão, como se rasgassem o véu pesado da noite, só para mostrar que por trás da tempestade havia alguma coisa em movimento. Eu já sabia que ele viria. Sabia do jeito que a gente sabe que vai chover quando o vento muda. A sensação era a mesma de quando a pele arrepia sem motivo aparente e você não sabe explicar, mas sente que algo está prestes a acontecer. Preparei a guarita como sempre. Água no fogo, lanterna no bolso e nenhum tipo de coragem extra. Só uma paciência gelada, o tipo de silêncio que se aprende com o tempo. Fiquei ali por horas. Relógio não servia de nada. O tempo dentro de um cemitério em noite de chuva não obedece a ponteiros, mas perto das 3 da manhã, ouvi. Não foi o som da pá, foi outro som, como algo sendo arrastado sobre a pedra. Um barulho seco, contínuo, como se alguém estivesse puxando um objeto pesado, ou talvez empurrando um caixão. Saí da guarita com a lanterna desligada. Já tinha me acostumado a andar no escuro. Meus olhos conheciam aquele terreno melhor que meus pés. Cheguei perto do túmulo. Ele estava lá, mas não sozinho. Havia outra figura, bem ao lado dele, menor, encurvada. Por um instante achei que fosse outro coveiro, mas havia algo estranho naquele corpo. Tremia, como se estivesse chorando. O homem da capa, o antigo coveiro, permanecia em silêncio, observando. Só então percebi que o segundo vulto era uma mulher. Estava encharcada, ajoelhada e falava algo baixinho. Não conseguia entender o que dizia, mas a voz era embargada, angustiada, como se pedisse desculpas ou implorasse por algo. Ajoelhei atrás de uma lápide próxima, tentando não fazer barulho. Nesse momento, a mulher enfiou as mãos na terra. Começou a cavar, com força, sem medo, sem parar. O homem da capa não reagia. Apenas observava. A cena durou minutos, talvez horas, até que a mulher tirou um objeto da terra. Era pequeno, envolto num pano sujo, manchado. Apertou aquilo contra o peito e desabou. Chorava com o corpo inteiro. Eu, paralisado, não conseguia piscar. Quando ela finalmente se levantou, ele deu um passo para trás, como se cedesse espaço. Ela o olhou por um segundo. Só então percebi o rosto dele, parcialmente iluminado por um clarão de relâmpago. Não havia raiva nem dor, só cansaço. Um cansaço antigo, carregado como terra molhada nas costas. Em silêncio, ele virou e caminhou em direção ao muro do fundo.
e sumiu. A mulher permaneceu ali por alguns minutos. Abraçava aquele embrulho como se fosse um filho. Depois se levantou devagar, limpou as mãos nas próprias roupas e saiu andando sem olhar para trás. Quando amanheceu, eu fui até o túmulo. A terra tinha sido remexida. Havia marcas de joelhos e dedos e uma pequena cavidade aberta. No fundo, um pano rasgado molhado de barro. Ao lado, um pedaço de corrente, de ouro, arrebentada. Se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal. Essas histórias são baseadas em relatos reais, e o mínimo que posso pedir, como alguém que passa madrugadas contando cada passo no escuro, é que você deixe o like e compartilhe com os amigos. Isso ajuda demais a manter o canal vivo. E a história também. Voltei para Guarita naquela manhã sem conseguir fechar os olhos. Algo havia mudado, não naquele túmulo, mas no ar. O som da chuva, que sempre me pareceu um lamento distante, agora soava mais calmo, como se aquela terra tivesse finalmente respirado. Pela primeira vez em meses, não ouvi nada nas noites seguintes. Nenhum rangido, nenhum passo, nenhuma pá cortando o barro. E ainda assim, toda vez que o céu escurece e o vento muda, eu deixo a lanterna pronta. Porque o trabalho de coveiro, vivo ou morto, não termina com o tempo. Ele apenas espera a próxima tempestade. Na semana seguinte, voltei ao túmulo uma última vez. Levei comigo uma enxada velha, mais por costume do que por necessidade. Queria ver se o solo ainda guardava alguma marca, algum vestígio daquilo que presenciei, mas não havia nada. A terra estava nivelada, firme. As marcas tinham desaparecido como se nunca tivessem existido. Nem a corrente, nem o pano rasgado. Nenhuma indicação de que alguém esteve ali. Só o silêncio. Um silêncio diferente, quase respeitoso, como o de uma igreja vazia antes do primeiro fiel chegar. A administração do cemitério me transferiu de função. Achei justo. Depois de tudo que vivi ali, não fazia mais sentido continuar vigiando aquelas noites. Mas até hoje, em casa, quando escuto o barulho da chuva batendo no telhado, meu corpo ainda reage. Não com medo, mas com a estranha sensação de que, em algum lugar, alguém ainda está cavando, terminando o que começou, cumprindo uma promessa. E eu respeito isso. Respeito como se fosse lei. Porque depois de tantos anos cercado por túmulos, aprendi que o silêncio dos mortos carrega mais verdades do que muito grito dos vivos. Se essa história te arrepiou ou te fez olhar diferente para uma noite de chuva, então já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem adora uma história de terror pé no chão, daquelas que parecem que podem acontecer com qualquer um. Aqui cada relato carrega um pouco de verdade. E um peso que nem sempre a terra consegue esconder. Eu já trabalho nesse cemitério há mais de 20 anos. Não foi escolha, nem vocação. Foi o que apareceu na época em que tudo parecia desabar. Quando minha mulher me deixou, quando perdi meu filho num acidente idiota, quando ninguém mais queria me dar emprego. Foi o cemitério que me acolheu, com seu silêncio carregado, com suas madrugadas geladas e o barulho seco da terra caindo sobre o caixão. De lá pra cá, eu nunca mais saí. Com o tempo, desenvolvi um costume que muita gente acha estranho: conversar com os túmulos. Não é nada demais. É só que, aqui, a solidão pesa. Quando você cava uma cova sozinho no meio da manhã abafada, com o suor misturado à poeira, é bom sentir que tem alguém ouvindo. E olha, eu nunca ouvi resposta, nunca ouvi vozes, nunca vi vulto, mas a sensação de que tem algo ali me confortava. Me dava a impressão de que, mesmo mortos, ainda estavam presentes. De um jeito mudo, invisível, mas presente. A cidade é pequena, todo mundo se conhece. E todo mundo me conhece também, como o velho que fala com os mortos.
Alguns riem pelas costas. Outros até passam na frente do cemitério só para ver se estou conversando com alguém. Mas ninguém leva a sério. Acham que é meu jeito, minha loucura inofensiva. Eu também achava. Até que um dia, sem nem perceber, comecei a dizer coisas que não era para saber. Não era para ninguém saber. E foi aí que tudo começou a sair do controle. O primeiro caso foi com o corpo de um homem conhecido por ter morrido num acidente doméstico. Caíra da escada, quebrara o pescoço. Todo mundo aceitou a explicação, mas enquanto eu terminava de enterrar, com a pá cortando a terra úmida, senti uma vontade estranha de falar. Era como se uma frase tivesse vindo pronta, surgida do nada. Mas não foi queda, foi empurrão. A frase saiu da minha boca do nada, nem sei porquê. E não parei aí. Continuei falando sozinho como sempre fazia, só que dessa vez descrevendo o lugar da queda, o momento do empurrão. E o detalhe mais estranho, citei uma mulher, uma que nunca vi na vida, mas cujo nome veio na minha cabeça com clareza absoluta. Aliás, se você está ouvindo até aqui e gosta de histórias que arrepiam de verdade, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que também curte um suspense daqueles que parecem que podem acontecer do lado da sua casa. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você. Agora segura, porque o que vem é ainda mais pesado. No dia seguinte, uma senhora apareceu na entrada do cemitério. Veio com o rosto inchado, olhos vermelhos, tremendo. Disse que queria ver onde o filho estava enterrado. Eu a acompanhei. Fiquei em silêncio, até que ela mesma começou a falar. Contou que ele estava prestes a se separar da esposa, que tinha descoberto uma traição, que no dia da morte eles tinham discutido. E aí ela disse: meu filho caiu da escada, mas eu sempre soube que foi ela. Eu só não tinha como provar. Eu congelei. Cada palavra da mulher batia com o que eu tinha dito no dia anterior. Eu, que nunca pus os pés na casa daquele homem, que nunca ouvi uma só fofoca sobre aquela família. Como eu sabia, desde então as conversas que eu tinha com os túmulos mudaram. Antes era só desabafo, um jeito de aliviar a cabeça. Mas agora, parecia que algo passava por mim. Algo que queria ser dito. E o mais aterrorizante é que, toda vez que eu falava algo estranho, surgia alguém confirmando a história. Uma vizinha, um parente, um amigo, como no caso daquele senhor que todo mundo dizia ter morrido dormindo. Eu disse, sem pensar, que ele tinha engasgado com o próprio vômito depois de misturar remédio com bebida. Horas depois, o sobrinho dele apareceu no cemitério nervoso, me perguntando quem me contou aquilo, porque nem o legista tinha sido claro no laudo. E o homem ficou pálido quando eu disse: ninguém me contou, eu só falei. E isso era o pior. Eu não sabia de onde vinha, só sentia uma espécie de pressão no peito, como se algo estivesse querendo sair. E quando eu abria a boca, era como se não fosse mais minha a voz. Era minha boca, sim, mas as palavras vinham de outro lugar, como se as histórias dos mortos estivessem me usando como última chance de serem ouvidas. Não histórias bonitas, histórias pesadas, sujas, histórias que ninguém queria saber. Teve uma manhã que marcou o ponto de virada. Eu estava limpando os arredores do túmulo de uma adolescente que tinha morrido há pouco mais de uma semana. A família vinha todos os dias, deixava flores, velas, cartas. Era uma dor que escorria para fora do portão do cemitério. Diziam que ela tinha se jogado do quarto andar. Um bilhete de despedida tinha sido encontrado, e a história da depressão correu pela cidade como uma verdade absoluta. Ninguém questionava, ninguém ousava. Mas ali, com a pá na mão, enquanto recolhia uns cacos de vidro deixados por alguém, saiu da minha boca, sem que eu pensasse. Ela não escreveu aquele bilhete. Ela nem queria morrer. Aquilo foi escrito por outra pessoa, com a mão tremendo e pressa. Fiquei em silêncio, parado. Eu sabia que tinha dito aquilo, mas não sabia por quê. Não conhecia a garota, não conhecia a família, só conhecia o túmulo. Foi quando percebi que tinha um homem parado, a uns 3 metros me olhando.
Ele tremia. Era o irmão da menina. Se aproximou devagar e me perguntou quase sem voz: "Você disse que ela não escreveu o bilhete?" Eu não sabia o que dizer. Só balancei a cabeça. Ele começou a chorar. Disse que achava a mesma coisa, mas ninguém dava ouvidos. Que o bilhete tinha palavras que a irmã nunca usava. Que a letra era estranha. Ele me agarrou pelos braços e perguntou como eu sabia. E eu não sabia o que responder. Depois disso, passei a evitar as conversas. Comecei a cavar em silêncio, a fazer o serviço mais rápido. Mas quanto mais eu tentava fugir, mais essas revelações vinham. Era como se os mortos tivessem pressa, como se tivessem esperado tempo demais. E os vivos começaram a notar. Um dia, a filha de um senhor recém-falecido veio me perguntar se o pai tinha deixado alguma mensagem. E eu falei que ele tinha sim, que ele queria que ela soubesse da existência de um meio-irmão, um que vivia em outra cidade. A mulher arregalou os olhos e perguntou quem me contou. Eu repeti: ninguém, só falei. Ela caiu no chão, soluçando. Disse que, no leito de morte, o pai tentou dizer algo, mas morreu antes. E ela sempre achou que fosse um delírio. Mas a frase que ele começou a dizer era justamente isso: procure seu irmão. Depois disso, a coisa virou. De velho excêntrico, virei uma espécie de oráculo. As pessoas passaram a me procurar, a pedir que eu ouvisse seus mortos, como se eu tivesse escolhido isso. Mas ninguém entendia que aquilo me consumia, que a cada frase que saía da minha boca vinha um enjoo, uma dor no fundo da nuca, uma insônia que me comia pelos cantos. Eu já não dormia direito. Comecei a esquecer das coisas. Tinha lapsos de tempo, dias que começavam às 8 e quando eu via, já era noite. Minha casa, que sempre foi simples, virou um lugar sombrio, onde as paredes pareciam apertar. Mas o cemitério me puxava de volta todos os dias, como se lá dentro a pressão diminuísse, como se eu só pudesse respirar direito entre os túmulos. E então veio o caso que me fez questionar tudo. Um jovem foi enterrado depois de ser encontrado afogado no rio. Caso encerrado. Acidente. Mas assim que joguei a primeira pá de terra, minha boca secou. Fiquei imóvel e falei olhando para o chão. Ele foi jogado. Alguém bateu na cabeça dele antes. Senti um gosto metálico na língua. E no instante seguinte me vi ajoelhado sem entender como. Minhas mãos tremiam. Foi o primeiro dia em que senti medo de mim mesmo. Medo real. Na semana seguinte, apareceu a polícia. Queriam saber como eu sabia de certas coisas. Me interrogaram. Tentaram me pressionar. Disseram que meus comentários estavam atrapalhando investigações, que eu podia estar envolvido, mas eu não tinha como explicar, como dizer que eram os mortos que me usavam, que cada cova recém-aberta parecia respirar, que era só eu encostar na terra fresca que as palavras vinham. Tentei me calar, mas até isso ficou difícil. Passei a falar durante o sono. Meu vizinho, um senhor que mora parede com parede, me contou que ouvia minha voz durante a madrugada, falando nomes, datas, descrições. Uma noite acordei com as mãos sujas de terra. Eu tinha ido até o cemitério sem perceber. A porta da minha casa estava destrancada, meus pés descalços, molhados, e minhas unhas com resíduos de barro. Comecei a duvidar de mim mesmo, do que era real, do que eu estava me tornando. A cidade começou a ficar estranha. As pessoas começaram a me olhar diferente, não de maneira maliciosa ou hostil, mas como se eu fosse uma espécie de segredo ambulante, alguém que sabia demais. Eu nunca procurei essa atenção. Eu só queria fazer meu trabalho, enterrar os mortos e voltar para minha solidão. Mas as palavras saíam e a curiosidade das pessoas só aumentava. O pior é que eu não podia mais controlar o que acontecia depois. Eu não sabia como aquilo funcionava, mas o que eu falava, as pessoas passavam a acreditar. E as coisas que eu dizia, bem, essas coisas não deveriam ser ditas. Eram coisas que ninguém mais sabia, mas que estavam lá, enterradas, esperando para serem reveladas. E então, tudo mudou em um único encontro. Um dia, uma mulher apareceu na porta do cemitério. Ela não parecia da cidade.
Era uma mulher jovem, com o rosto pálido e olhos vermelhos, como se tivesse chorado por dias. Ela me perguntou sem rodeios: "Você sabe o que aconteceu com minha irmã?" Eu não reconheci o nome, mas me vi dizendo: "Ela foi empurrada pelas escadas. Não foi um acidente." Ela me olhou estupefata. Começou a chorar incontrolavelmente. Eu não sabia o que dizer. Não sabia por que tinha falado aquilo. Não era algo que eu sabia, mas saíra, como se a verdade tivesse ficado presa na minha garganta e, finalmente, ela tivesse encontrado uma maneira de escapar. Ela pediu mais detalhes. Ela queria saber como eu sabia. Eu não sabia o que responder. O rosto dela, agora distorcido pela dor, parecia uma cópia daquelas mães desesperadas que a gente vê nas reportagens, com os olhos perdidos, implorando por respostas que nem a polícia consegue dar. Ela insistia. Eu só dizia com a voz trêmula: "Eu só sei, só falo o que os mortos me dizem." Ela olhou para mim, com um misto de medo e raiva. Depois virou as costas e se foi. Naquela noite, eu não consegui dormir. Comecei a pensar em tudo o que tinha acontecido. Como eu sabia de todas aquelas coisas? Como era possível que os mortos me falassem? Ou será que eu estava me enganando? Eu estava enlouquecendo? No dia seguinte, o telefone tocou na minha casa. Uma coisa que quase nunca acontecia. Atendi, e a voz do outro lado da linha me congelou. Era o delegado da cidade. Ele queria me ver. Eu sabia o que isso significava. Eles estavam começando a me investigar. Começaram a me associar aos casos, às mortes. E o pior, a população estava desconfiada. Havia um rumor crescente de que eu sabia demais. Algo estava podre nisso tudo, e o cheiro já se espalhava pela cidade. Quando cheguei na delegacia, o delegado me recebeu com um olhar duro, como se já soubesse o que eu tinha feito. Não me tratou como um velho excêntrico, não perguntou sobre minha saúde mental ou sobre as minhas excentricidades. Ele foi direto ao ponto. Queria saber de onde eu tirava aquelas informações. Queria saber por que eu estava dizendo coisas sobre os casos, detalhes que nem ele ou seus investigadores conseguiam captar. Ele me acusou, de forma implícita, de ser o responsável por alguns dos crimes não resolvidos. E em seu olhar havia um misto de raiva e medo. Eu tentei explicar, mas minhas palavras saíam de forma desconexa. O delegado me interrompia. "Você sabe mais do que está dizendo, velho. Como você sabia disso? Como sabia do meio-irmão do senhor falecido? Como sabia do bilhete da menina suicida?" Eu só conseguia olhar para ele. Não sabia o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo com a cidade. Eles estavam começando a me ver como o culpado de tudo. E quanto mais eu tentava negar, mais parecia que eu estava enredado em algo que nem eu entendia. Nos dias seguintes, a cidade ficou em choque. Alguns começaram a me evitar, outros começaram a me procurar. Mas já não eram só as pessoas da cidade. Carros com placas de fora apareciam, acompanhados por homens de terno e cara fechada. Eles me viam, me observavam e perguntavam de maneira sutil, mas com o peso de uma ameaça implícita: "Você sabe de algo mais?" Eu passei a sentir medo. Medo do que eu estava me tornando. Medo do que poderia acontecer comigo, com os outros. As palavras que eu dizia não eram minhas. Elas vinham de outro lugar. E quanto mais eu falava, mais pesado o ar parecia ficar ao meu redor. Eu não estava mais controlando nada. Eu não sabia mais o que era real. Estava afundando em uma teia de segredos e mistérios que eu não podia mais escapar. Até que um dia, um homem apareceu na porta do cemitério. Ele não parecia estar de luto, não estava chorando nem com a dor visível que a maioria das pessoas traz consigo. Ele só me olhou e algo no jeito dele me fez tremer. Ele me disse com uma calma assustadora: "Eu sei o que você está fazendo, e eu não gosto disso. Não gosta da verdade, não é? Fica confortável quando os mortos falam, não é?" Naquele momento, eu sabia que a cidade inteira estava em risco. Algo estava se desenrolando e eu não podia mais controlar. As palavras dos mortos estavam tomando vida própria, e eu era a peça central disso tudo. O homem continuou me observando, seus olhos frios e calculistas fixos nos meus.
Ele não parecia ter pressa, como se estivesse jogando algum tipo de jogo que eu não entendia. O mais estranho é que, à medida que ele falava, uma sensação pesada começou a crescer em mim, algo que eu nunca havia experimentado antes. Era como se uma nuvem de perigo estivesse pairando sobre a minha cabeça. Eu não conseguia pensar direito, não conseguia entender por que ele estava ali ou o que queria de mim, mas sabia no fundo que não se tratava de uma simples ameaça. Ele não estava ali para me assustar, ele estava ali para me calar. Você não percebe? Ele disse finalmente, a voz lenta, sem pressa. Você começou a fazer perguntas que não deveria. Você começou a abrir portas que não pode fechar. Eu tentei falar, mas a minha garganta estava seca. Era como se minha voz tivesse sido engolida por um buraco negro. Como se naquele momento eu já estivesse envolvido em algo que não tinha volta. Como se as palavras que saíam da minha boca agora fossem mais do que apenas palavras. Eram peças de um quebra-cabeça perigoso, e ele estava montando as peças, uma por uma, com calma e precisão. O homem deu um passo à frente, e eu recuei instintivamente. Ele viu o movimento e sorriu, mas não de uma maneira amigável. Seu sorriso parecia mais uma máscara de algo muito mais sinistro. Eu sei o que você é, ele disse, apontando para mim com um dedo. Você é o elo entre os vivos e os mortos, mas está perdendo o controle. Você está sendo usado. Eles estão te usando, e você está ajudando a esconder os segredos mais obscuros. Eu sentia minha mente girar, mas as palavras do homem eram claras, cortantes. Eu estava começando a entender, embora de forma nebulosa, o que ele queria dizer. Aquilo tudo, essa habilidade que eu tinha adquirido, não era algo natural. Não era uma dádiva. Eu não estava ajudando os mortos. Estava alimentando um ciclo de segredos, de mistérios enterrados. E eles estavam crescendo, tomando forma, empurrando tudo para um abismo sem fundo. Você sabia o que ia acontecer quando começou a falar, não sabia? Ele perguntou, e essa pergunta me fez parar. De alguma forma, ele estava certo. Eu sabia que aquilo não era certo. Eu sabia que eu estava mexendo com algo que não deveria, mas ao mesmo tempo, o medo de enfrentar a verdade me mantinha preso ali, como um prisioneiro de uma realidade que eu não podia mais escapar. O homem continuou. Você já percebeu que tudo o que você fala, tudo o que você revela acaba voltando? Os mortos têm um preço. Eles cobram, e cobram alto. E foi então que tudo começou a fazer sentido. Eu não estava apenas sendo usado. Eu estava sendo manipulado. As mortes, os segredos, as revelações, tudo aquilo fazia parte de um plano maior, e eu estava no centro dele. O que eu estava fazendo não era um acaso. Estava sendo conduzido por algo que eu não compreendia, algo maior do que eu. A cidade, que até então parecia calma, agora estava começando a transbordar de tensão. Pessoas me olhavam com desconfiança. O delegado parecia me evitar, mas seus olhos seguiam cada passo meu. Os moradores falavam sobre mim pelas costas, e havia rumores de que eu sabia mais do que estava dizendo. Eles estavam certos. Eu sabia mais, e não queria saber. Nos dias que se seguiram, a cidade se fechou sobre si mesma. Ninguém mais aparecia no cemitério. Ninguém mais me procurava. As pessoas começavam a afastar-se de mim como se eu fosse uma praga. Eu, que antes tinha sido um simples coveiro, agora era visto como uma ameaça. As vozes dos mortos, aquelas que me falavam, se tornaram cada vez mais insistentes. Eu não podia mais ignorá-las. E então, na madrugada de um dia chuvoso, a revelação final aconteceu. A cidade acordou com um estrondo, um grito de dor que se espalhou por toda parte. O corpo de uma mulher foi encontrado no centro da praça, jogado como um saco de lixo. Ninguém sabia quem ela era, mas quando vi seu rosto, algo dentro de mim estremeceu. Era uma mulher que eu tinha enterrado semanas antes. Uma mulher que estava no meu cemitério, debaixo de terra. Eu sabia o que isso significava. A cidade estava se fechando. O que antes era um simples trabalho de coveiro, uma rotina silenciosa de enterrar os mortos, agora era um pesadelo vivo, e eu estava no centro disso tudo. Algo havia sido desenterrado,
algo que não deveria ter sido tocado. A linha entre os vivos e os mortos estava cada vez mais tênue, e eu estava começando a me perder nela. A mulher na praça, o homem que me confrontou, as revelações, tudo aquilo estava me consumindo. Eu não podia mais voltar atrás. As palavras dos mortos continuavam a ecoar em minha mente, e a cidade se fechava cada vez mais, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Eu sabia que em algum momento as respostas seriam reveladas, mas até lá eu teria que enfrentar o que eu me tornei. Um homem que sabia demais, mas que não podia fazer nada para impedir. Eu era agora uma peça em um jogo que não compreendia, e as consequências estavam apenas começando a se mostrar. A cidade estava em silêncio naquela noite, mas havia uma tensão palpável no ar. Eu já sabia que não poderia mais evitar o inevitável. As palavras dos mortos, os segredos enterrados, tudo estava se reunindo, como um grande quebra-cabeça cuja imagem eu agora começava a entender. Eu não estava apenas envolvido em algo maior, eu estava no epicentro de algo que havia começado muito antes de minha existência, algo que de algum modo sempre foi minha responsabilidade. À medida que os dias passavam, mais coisas começaram a acontecer. Eu via, às vezes, as pessoas que morriam me encarando. Eu via os olhares vazios dos falecidos, não mais como simples corpos, mas como almas que me observavam, como se soubessem que eu tinha aberto uma porta que não deveria. Eu não conseguia mais saber onde terminava o mundo dos vivos e onde começava o dos mortos. Era tudo um borrão, uma confusão crescente. Foi numa madrugada que, enquanto eu estava no cemitério, sentindo o peso do silêncio em torno de mim, algo fez meu coração disparar. Lá, em uma das sepulturas mais antigas da cidade, algo se mexeu. Era como se o túmulo tivesse se aberto, como se a terra se erguesse para revelar algo, ou alguém. Com passos trêmulos me aproximei. O que vi me fez congelar no lugar. A terra estava se movendo. Não era uma pessoa, não era um defunto levantando, mas sim algo muito mais assustador. O túmulo estava sendo desenterrado por mãos invisíveis, por uma força além da minha compreensão. O que estava sendo revelado não era só um corpo, era a verdade enterrada com o tempo. E eu sabia, naquele momento, que o ciclo estava prestes a ser completado. Não importava o que eu soubesse ou o que eu falasse, eles estavam voltando. Mas não eram os mortos que estavam se levantando, era a cidade inteira. E ao olhar para o céu, percebi que eu, como o elo entre os vivos e os mortos, havia sido a chave para tudo. Os segredos não estavam mais escondidos, estavam vindo à tona, como uma maré que não podia ser controlada. E eu estava no centro dessa tempestade, sem poder escapar. E foi assim que a cidade se despediu de mim. Não com uma grande revelação, nem com gritos ou maldições, mas com o silêncio. O mesmo silêncio que eu sempre ouvira no cemitério. Só que, dessa vez, ele era final. O final de uma história que jamais teria um começo. E como os mortos que agora habitavam minha mente, eu sabia que, de algum modo, não havia mais volta. Não havia mais como voltar ao que eu era antes. A cidade continuaria, mas não mais da mesma forma. E eu seria a última pessoa a entender o que realmente aconteceu ali. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos assustadores como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. A história dos mortos, dos segredos enterrados, ainda tem muito mais a ser revelado. Até a próxima!